Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo João Paulo e no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo muito interessante onde o Elias Jabbour e o Paulo Gala falam sobre a relação entre o Brasil e a China e o quanto o Brasil perde por não ter uma política mais estratégica, né? De fato, uma agenda estratégica com a China para que a gente possa tirar proveito dessa relação, né? Então eu trouxe esse vídeo aqui, vamos assistir esse vídeo e depois eu trago os comentários. Tá tudo que eu queria te perguntar, mas dado que a gente tem um tempo aqui escasso, eu vou já mergulhar aqui no tema que eu acho que é mais importante aqui da nossa conversa, que é o Brasil, né? A relação do Brasil com a China no mundo de hoje, tá? Se eu tivesse que escolher um título aqui para a nossa conversa, eu seria mais ou menos por aí, né? Relações Brasil e China no início do século XXI, né? Com a era Trump, com One Road, One Belt, tudo isso, né? E eu começaria com uma pergunta que está na moda, né? Eu tive em Nova York agora recentemente, naquele Brazilian Week, né? Quando se reúnem vários empresários, investidores, muita gente da Faria Lima, né? Dos banqueiros e tudo mais. E o que está na moda lá, eu te falo, que é uma pergunta que eu tenho certeza que você é crítico, eu vou abrir já com essa pergunta, que é a ideia de que o Brasil tem que ficar equidistante, né? O que eu mais ouvi falar nessa semana lá em Nova York é que o Brasil tem que ficar equidistante entre Estados Unidos e China, né? Aliás, foi até simbólico, porque nessa semana aqui os empresários e a alta finança do Brasil estava lá em Nova York, estava o presidente da Câmara, o Hugo Mota, o presidente do Supremo estava lá, o Barroso, assim, aliás, debates de altíssimo nível, né, é importante dizer. Mas o governo Lula inteiro estava na China, porque foi no mesmo momento em que havia uma comitiva do governo do Lula na China, né? Então, eu só ouvi falar, assim, todo painel que entrava era essa conversa da equidistância, né? Eu acho que o pessoal está muito preocupado do Brasil se aproximar demais da China para a turma que estava ali, dos banqueiros e dos empresários, né? Mas eu te pergunto, Elias, nós temos que ficar equidistantes dos Estados Unidos, da China? E como é que é isso daí? Onde que o Brasil tem que se posicionar nessa história, né, no Olha, momento? eu aprendi com os economistas e estruturalistas brasileiros, Cepalinos e tal, que o Brasil se equilibrou muito bem, tirou muitas vantagens durante a Guerra Fria e antes da Guerra Fria, a Alemanha nazista, Estados Unidos, então o Getúlio foi muito hábil, tirou uma siderurgia dessa relação, equidistante dos Estados Unidos e Alemanha em princípio. Depois o Brasil consegue, no âmbito da Guerra Fria, construir um baita estado desenvolvimentista a partir de 45 até 80, se beneficiando dessa Guerra Fria, da contenda entre União Soviética e Estados Unidos, mas uma característica que eu aprendi com pessoas como você, Paulo, é que o Brasil ele não é um país que consegue criar tendências ao seu próprio desenvolvimento, porque nós não somos nem um país socialista desenvolvido, com os meios de produção estratégicos sob controle público, nem também um país capitalista desenvolvido, com os grandes bancos fundidos com grandes empresas e com capacidade de criar tendências ao nosso próprio desenvolvimento e planejar essas tendências. Então, quando nós olhamos para o mundo hoje, o Juscelino, por exemplo, na década de 50, ele observa os Estados Unidos, por exemplo, e ele observa a tendência do automóvel, e a partir da tendência do automóvel ele traz para cá as montadoras. Ao redor dessas montadoras surgem 2 a 3 mil pequenas e médias empresas ancilares a elas, e essas 2 a 3 mil empresas se transformam no maior parque metal mecânico do mundo nos anos 80. Né? O Brasil tinha o maior parque metal mecânico do mundo nos anos 80. E com essa tendência entregue do automóvel, ele conseguiu unificar o mercado interno brasileiro a partir da construção de imensas rodovias, etc. E ali não houve uma equidistância entre Estados Unidos e União Soviética. Existiu o Brasil aproveitando das tendências que os Estados Unidos nos entregavam naquele momento. E hoje, quando se fala em equidistância, né, eu me pergunto, qual país entrega possibilidades futuras para o desenvolvimento do Brasil? Boa. É China, Estados Unidos ou Europa? Né? A Europa está com seus dilemas, não tem muito o que entregar, a não ser um acordo Mercosul-União Europeia, que nós sabemos que não é algo que é desejável, né? Os Estados Unidos também não tem o que nos entregar, a não ser a questão dos data centers e tal, que eu acho que é super interessante. Agora, o que o Brasil precisa de fato são de imensos investimentos em infraestruturas, a reconstrução das nossas cadeias produtivas, que foram destruídas durante o neoliberalismo, durante a Operação Lava Jato. E quem entrega essas tendências ao desenvolvimento brasileiro é a China. Aqui não coloca as minhas simpatias ideológicas, não, entendeu? Então, não tem como ter equidistância quando somente um país do mundo entrega para nós amplas possibilidades ao nosso processo de desenvolvimento, e que é a China. Então, o Brasil precisa do quê? De trem de alta velocidade, a China. O Brasil precisa de portos, é a China. Aeroporto, China. Precisa Até de tecnologias limpas, né, verdes, se você quiser. Eles estão na fronteira. Tecnologias limpas, verdes, China. Ou seja, eles que podem nos entregar. A questão como ela é colocada, é equivocada, eu acho. Que na prova do pudim, como falam os ingleses, não tem como ter equidistância. É crescer aproveitando as tendências que a China entrega. A questão que deve ser colocada é a seguinte: como que o Brasil
se coloque diante dessa relação com a China. Aí sim a gente pode abrir uma discussão mais de fundo sobre essa relação, né? E como você enxerga o Brasil nisso, né? Porque a minha sensação é que a gente está muito alinhado historicamente aos Estados Unidos, né? Na verdade, não é nem aos Estados Unidos, né? Mas ao Atlântico. Na verdade, o Brasil ele é um bicho do Atlântico, né? Ele não é um bicho do Pacífico, né? Colocando o Pacífico no sentido de China, de Ásia e tudo mais, né? O próprio Itamaraty, né? Eu vejo muitas vezes o Itamaraty, ele é americanófilo, né? O Itamaraty ele tá sempre nesse eixo Europa e Estados Unidos, né? Então eu vejo uma certa dificuldade da burocracia brasileira, do governo brasileiro, não somente deste governo, mas da estrutura de governo brasileira, de enxergar a China como uma oportunidade, né? E você tem feito críticas a isso também, né? Como é que você enxerga essa relação do Brasil histórica com a China e no momento também, né? Eu acho que se nós formos nos apegarmos a somente dados, as relações comerciais, elas nunca estiveram tão bem na história, né? Então, o Brasil tem superado 100 bilhões de dólares a gente exporta para a China, né? Ou seja, é uma coisa absurda, assim, né? O que era em 2003, o que é hoje, é uma coisa, sabe? Então, se ficarmos nisso, nós vamos achar ótimo, nunca esteve melhor do que antes, mas esse é o apelo da lei das vantagens comparativas, que é o apelo que o Itamaraty usa para justificar a não admissão do Brasil à iniciativa Cintura em Rota, tá? Qual que é o argumento do Itamaraty? Olha, o Brasil já tem superados comerciais com a China e isso compensa a nossa perda, aí já começa as fake news, né? A nossa perda de soberania diante de um alinhamento com a China via Belt and Road Initiative, o que é um equívoco muito grande. Para entrar nesse cinturão, né, o novo cinturão da seda, a gente teria que abrir mão de coisas de verdade, não? Nada, muito pelo contrário. Nós iríamos exercitar nossa soberania e pela primeira vez na história nós teríamos a chance de negociar com um parceiro que nos enxerga como adultos, né? Porque os Estados Unidos e a Europa enxergam a periferia como criança, claro, né? E tem que ser educada, catequizada, civilizada. A China enxerga a periferia do capitalismo, o sul global, e ela se coloca no parte do sul global como adultos na sala de jantar. Isso que o Elias falou é muito interessante, né? Ele diz que o Brasil, ele não tem um projeto, né? Por exemplo, a China tem um grande projeto que é a Rota da Seda, né? Onde ela está criando diversas rotas, não só da parte logística, mas diversos investimentos em outros países, como estão investindo na África também pesado, em portos, aeroportos, ferrovias e tudo mais. E o Brasil ainda não tem nenhum projeto grande com a China, né? O projeto que a gente tem ainda em fase inicial, eu até trouxe aqui no canal, é a questão da ferrovia transnacional, que vai cortar o Brasil e vai até o Peru, se eu não me engano. E aí de lá no porto, onde tem um porto também que foi feito junto com a China, para que tenha o escoamento, né, de produtos do Brasil e da América Latina como um todo para a Ásia. O que é algo muito interessante, né? Mas o Brasil não tem uma relação, não tem um projeto realmente muito grande e amplo, né, que possa, de fato, impactar o nosso país. E aí é a questão. E ele falou até que o nosso Itamaraty, né, que é o órgão, né, aqui do Brasil responsável por fazer essa questão diplomática com a política exterior, eles travam, né, essa negociação com a China. Porém, tem uma questão também, né? Os Estados Unidos, eles não veem como de forma positiva essa relação do Brasil com a China. Inclusive, né, já vi declarações também que o Brasil não aderiu a essa Rota da Seda justamente com medo, né, de algum tipo de retaliação dos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que os Estados Unidos interferem na nossa política interna, que eles têm uma ingerência na nossa política por meio da CIA, né? Saiu agora um documento que o secretário do Donald Trump tem uma declaração dele de que a CIA tem atuado na política do Brasil. E a gente sabe também que o golpe de 64 foi conspirado e elaborado pelos Estados Unidos também. Então, eles intervêm na nossa política, né, por baixo dos panos, de forma que a gente não vê. E aí há esse receio também, o Itamaraty tem esse receio, né, de que a gente, tendo um posicionamento mais próximo, mais alinhado da China e aderindo à Rota da Seda,
possa ter algum tipo de retaliação dos Estados Unidos em relação a isso. O BRICS é um bom sinal disso, né, gente? A taxação que o Donald Trump fez de 50% para o Brasil foi justamente por causa do BRICS e por conta da declaração do Lula, né, da não utilização do dólar. Mas, enfim, vamos continuar aqui o raciocínio dele. Nós sabemos lidar como adultos com outros, com nossos pares, é uma outra história, eu acho que não, tá? Então, no caso da agenda Brasil-China, o Brasil não tem uma agenda com a China. O Brasil, por exemplo, o Lula esteve lá agora, foi um sucesso a visita, tendo visto que já foi anteriormente, foram anunciados 26 bilhões de dólares de investimento, só que se nós vamos observar, são investimentos que mais interessam o capital chinês do que algo que vai ao encontro dos interesses estratégicos brasileiros. Os interesses imediatos pode até ser que haja colocar a montadora aqui no Brasil, o iFood deles no Brasil, a Meituan, pode ter pontos de convergência no curto prazo, mas não são investimentos estratégicos no Brasil. O que é estratégico no Brasil, eu acho que não são nem os corredores de exportação que a Simone Tebet está anunciando, por exemplo. A China vai fazer vários corredores de exportação aqui na América Latina. Vai participar disso, né? Desses corredores. Só que o problema é o seguinte, corredor de exportação é o que, estrategicamente? É disso que se trata, né? Ela é a perpetuação de uma condição periférica em relação à China, ou seja, isso não nos interessa. Você está falando de maneiras de escoamento de commodity de forma mais diferente, né? No fundo é isso. Né? E aí você vê, por exemplo, uma discussão que eu tenho com o prefeito aqui, o Eduardo Paes, né? Um dia ele conversando com ele, aí ele falou, o que você acha da ferrovia bioceânica, por exemplo? Eu falo, olha, eu acho bonito, maravilhoso, só que ela pode consolidar o centro-oeste do Brasil como centro dinâmico da economia brasileira, o que significa que é consolidar algum negócio como o centro de acumulação. Do Distrito Federal para o litoral vai virar tudo favela, né? Essa é a tendência, se deixar à luz dos mercados, aí, a mão cega a tocar o negócio. Né? Então, é disso que se trata. Então, nós não temos um plano, por exemplo, com os chineses para a integração do território físico brasileiro a partir de investimentos em infraestruturas que conectem ao nosso mercado interno. Essas conexões foram destruídas ao longo do tempo, as nossas infraestruturas estão destruídas, e isso se transforma em um problema de soberania nacional, inclusive. Nós não temos planos com a China, e é evidente que as pessoas não vão resolver isso em 3 meses de negociação, de constituição desse tipo de investimento, mas as cadeias produtivas anexas a elas, ou seja, isso demandaria, nós temos uma visão estratégica de nós recompormos o nosso parque de construção civil, metal mecânico, fazer joint ventures com empresas chinesas, mas as pessoas querem que essas joint ventures saem em 3 meses. Não, isso aí demora anos para se negociar isso. Você tem exemplos, Elias, porque você trabalhou, inclusive, na prática disso, estando lá no Banco dos BRICS, lá em Xangai, quase 2 anos, né? E tendo estudado, assim, eu imagino que você tenha casos ou exemplos, assim, o que você poderia nos contar em termos de casos de sucesso, exemplos de sucesso com outros países? Porque a China tem se relacionado com países na África, com o Irã, com o sul da Ásia, né, com Tailândia, assim. Tem coisas que você poderia nos trazer aqui como exemplo de sucesso para o Brasil se inspirar nisso, assim, né, de caso tem vários cases. O Zimbábue, por exemplo, eu sempre dou exemplo do Zimbábue. Traz exemplos, assim, de maneira concreta. O exemplo do Zimbábue, para mim, é o mais interessante, porque o Zimbábue é um dos países mais sancionados do mundo, ou seja, é um país que vende o almoço para comprar janta e às vezes não dá para comprar janta, ou seja, é um país pobre. Pobre, né? Renda per capita nem $1.000, deve ser uns $500 sancionado, mas é um país muito rico, embaixo do subsolo deles, né? Eles tomaram uma decisão do seguinte: nós temos lítio aqui. Eles tomaram a decisão de não vender o lítio para os chineses in natura. Então, eles começaram a barganhar com os chineses se esse lítio poderia ser ou não processado no Zimbábue. Os chineses, depois de um tempo, aceitaram e estão construindo um cinturão econômico para o processamento do lítio. Os chineses toparam fazer isso? Toparam fazer. A África hoje, depois de 25 anos de relação com a China mais estreita, né, eles estão exigindo da China em bloco investimentos em cadeias produtivas, em infraestruturas visando a conexão do mercado interno africano, não somente corredor de exportação, em detrimento de exportação de commodities, ou seja, eles estão exigindo dos chineses isso, com sucesso. Aliás, a África é o exemplo de relação com a China que a América Latina tem que olhar e estudar para ver como deve se relacionar com os chineses. A Indonésia é a mesma coisa. Se você puder explorar um pouco mais disso, eu acho que é legal, porque os países africanos, eles são mais fracos do que o Brasil, são muito mais pobres do que o Brasil. Sim. E a respeito disso, eles têm conseguido impor uma agenda de desenvolvimento com a ajuda da China, é isso? Não, o Níger, vamos pegar o Níger, é outro país paupérrimo que acabou de expulsar os franceses de lá numa rebelião nacionalista. Eles expulsaram as empresas chinesas de lá. Não, chinesas? Expulsaram chinesas. Por conta de mão de obra semi-escrava, aquela mesma história da BYD no Brasil. Isso obrigou os chineses a sentar com os caras, entendeu? Sabe, o Níger também é um país rico, muito urânio. De commodity. Né? Obrigou os chineses a sentar na mesa, na sala de jantar com os adultos do Níger e negociar em termos soberanos com eles. Ou seja,
no final das contas, o Níger ainda, essas negociações ainda estão em andamento, né? Mas quem está com a iniciativa política de negociar nos seus termos é o Níger, não a China. Então, a Indonésia, por exemplo, a mesma coisa. A Indonésia, a China está com 2 cinturões econômicos lá, por exemplo, também envolvendo lítio, né? A Bolívia, aqui do lado, a mesma coisa. A Bolívia também se negou a vender lítio in natura. Então, existem exemplos e os chineses são muito duros, tá? As pessoas reclamam, os chineses são muito duros de negócio. É evidente que são muito duros. Eles fazem comércio há 3.600 anos, sabe como a coisa funciona, e teve 100 anos de humilhação, teve guerra do ópio. Claro. Então eles são muito difíceis mesmo. Nós somos fáceis. Basta ver a negociação deles com os americanos agora, que a coisa se arrasta. Com certeza. Né? Gente, e só para lembrar aqui, né, fazendo um ênfase, fazendo um parênteses, até 1995 o Brasil era maior do que a China. Tá? A nossa indústria, o nosso país, o tamanho do nosso PIB era bem maior do que a China. Hoje, a China já ultrapassou o Brasil em muito, né? E o porquê isso? Porque o Brasil, né, foi seguindo a cartilha dos Estados Unidos, começou a seguir a cartilha neoliberal, ou seja, a política neoliberal implantada pelos Estados Unidos para nós, né? Fomos nos desindustrializando, ou seja, a maior parte das nossas indústrias foram morrendo, tanto é que a gente tem histórias, e tem relatos, é só você dar uma pesquisada. A gente tinha várias empresas, várias indústrias nacionais que quebraram. A gente tinha uma indústria de tecnologia, de smartphones, de computadores, que era a CCS, se eu não me engano, quebrou, porque não teve investimento público, não teve nenhum olhar. Nós tínhamos o nosso próprio carro aqui, um carro... eu esqueci o nome dele agora, mas era um carro... era uma marca brasileira mesmo, de carros. Só vocês pesquisarem também que vocês vão encontrar aí no Google. Também quebrou, faliu, não funciona mais. E diversas outras indústrias que faliram, entendeu? Porque a gente começou a seguir o modelo neoliberal, né? O que é o modelo neoliberal? É a abertura, Estado mínimo, né? A abertura dos mercados e a taxa de juros que a gente tem aqui no Brasil exorbitante, que mata as indústrias, não ter uma política de industrialização, entreguismo total, entregar todos os nossos, as nossas empresas, entregar todas as nossas, como é que diz, todas as nossas estatais, né, pro setor privado, e pro setor privado estrangeiro, né? Obviamente. E aí, por quê? Porque dessa forma a gente funciona como se fosse uma colônia, né? Uma neocolônia dos Estados Unidos e da Europa. Então, ao invés da gente ter os nossos próprios produtos aqui para que a gente possa competir isso dentro do país e também fora, não, a gente compra de fora. Então, isso para os grandes impérios, né, como os Estados Unidos, como a Europa, isso é muito interessante, né? Você ter um país semi-colonizado, como é o caso do Brasil, né? Hoje a gente não exporta nada que tenha uma mão de obra que seja algo mais sofisticado. A gente não tem, por exemplo, uma marca de celular, uma marca de computador que seja competitivo lá fora. A gente importa tudo isso. Então, essa é a questão, né? E a gente não tem uma política para isso, infelizmente. E o exemplo que eu acho que é clássico, que eu acho que acredito que seja eu, que em termos de lei a lei de tendência da deterioração dos termos de troca, isso reverte isso. É o caso do Irã. O Irã também é um país ultra sancionado, vendendo almoço para comprar janta, passou 5 anos jogando a China contra a Índia para ver quem entregar uma malha rodoviária, uma malha ferroviária, o metrô de Teherã, mais as cadeias produtivas anexas à segunda Revolução Industrial. Quem ganhou foi a China. Em um acordo de 30 anos que eles vão fazer esse investimento em troca de petróleo. E o que aconteceu com o Irã? O Irã transformou o petróleo em um ativo estratégico, né? Ou seja, é o que nós temos. Então, nós vamos usar isso aqui para negociar com o resto do mundo. O Brasil poderia fazer o mesmo. O Brasil tem terras raras, né? Minerais de transição estratégicos, né? Não, muito. Mas o Brasil poderia fazer o mesmo com soja, minério de ferro e petróleo. Ou seja, isso aqui nós temos e vamos transformar isso em ativo estratégico e vamos usar isso para negociar com os chineses, com os americanos, quem quiser que seja, tiver que seja. Só que para isso você tem que montar novos marcos institucionais que não existe com relação de forças políticas para isso aqui no Brasil, né? Mas o que fica de fato é o seguinte: o Brasil não tem uma agenda para a China de fato, uma agenda estratégica. Nós temos o Itamaraty, que na minha opinião, vou falar aqui o que eu acho, é uma corporação de ofício atrasada que parou na década de 90. Caraca. E que ela passou a ser uma instituição que trava, por exemplo,
travam, por exemplo, uma política sul-americana para o Brasil, uma política africana para o Brasil, e travam uma relação com a China mais de que eu chamo, uma relação que nos levasse a ter com a China uma integração produtiva total com a China, assim como a China tem com a Rússia, por exemplo. Então, Itamaraty hoje é um grande bloco de resistência, né, algo desse nível, e eu coloco Itamaraty como um campo tão atrasado no seio do Estado quanto o Banco Central, por exemplo. As pessoas falam muito mal do Banco Central, mas esquece do Itamaraty, né? Que também cumpre um papel muito ruim na atual quadra histórica. Inclusive, o que tem de avanço agora com a China, do ponto de vista da política... Mas aí vai um ponto meu, uma crítica minha. O Brasil, se fizesse isso que o Elias diz, né, de ter um alinhamento muito mais próximo com a China, o Brasil não teria peito para enfrentar os Estados Unidos, né? Então, isso iria, assim, melindrar muito, aliás, iria atingir em cheio os Estados Unidos, né? E óbvio que eles iriam vir para cima do Brasil, né? Com sanções, com tarifas, com uma série de artimanhas e quem sabe até militarmente mesmo, né? Para cima do Brasil. E eu acredito que o Brasil não teria condições de enfrentar os Estados Unidos. Não só economicamente, mas principalmente também militarmente, né, gente? Então, eu acho que um pouco desse não alinhamento, talvez seja por conta disso também, né? O Brasil, infelizmente, não teria esse poderio de peitar, de dizer não, Estados Unidos a gente não vai seguir com a agenda que vocês acreditam que é boa pra gente, a gente vai seguir com uma agenda alinhada à China. Tem muito a ver com o fato do Lula ter tomado para si a política externa. Ou seja, é apesar do Itamaraty, né? Pelo que você está colocando. Apesar do Itamaraty, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu poderia falar sobre isso aqui até amanhã, por exemplo. Essa questão ele está desviando do Itamaraty e fazendo por conta própria. Por exemplo, o Brasil ele colocou muito peso na reunião do G20 em 2024, um peso muito grande. Somente 6 meses de reunião dos BRICS, né? Somente 6 meses de presidência dos brasileiros do BRICS, e depois vai voltar a jogar peso na COP30. Pessoal, onde está o capital, dinheiro, tecnologia, indústria? É no BRICS, né? Claro. E a gente está levando isso como se fosse um fardo para nós, por exemplo. Esse, inclusive, é o nível das conversas de corredor de Itamaraty. O BRICS não é importante. Caramba. Né? Importante é COP, importante foi G20, né? Então é muito complicado hoje o papel do Itamaraty. Simbólico, né? Simbólico do que você está falando, né? Porque se o BRICS é a grande oportunidade, né? Muito mais do que G20, do que COP, né? Não, aliás, você que entende, anda pelo mundo aí, sabe? Que o seu trabalho obriga a entender o mundo. Cara, quem leva hoje a sério a G20 e a COP? Vamos aqui, muito entre nós aqui. Eu acho que tem que ser levado a sério. O Brasil tem que apoiar esse tipo de iniciativa por conta de uma agenda multilateral. Mas depois que o Trump assumiu o poder nos Estados Unidos e monta o G3, China, Rússia... Porque a COP, enfim, é fundamental, a discussão ambiental é fundamental, claro. Mas está esvaziada pelos Estados Unidos. O G20 é uma diluição do G7 e do BRICS, mas não é nem G7 nem BRICS, né? Então, se não é nem G7 nem BRICS, o que é, né? Então, né? Não é isso, né? Então, alguém precisa falar essas coisas que a gente está falando, porque fica uma coisa meio sacrossanta em Itamaraty, os nossos diplomatas... Pessoal, Itamaraty foi uma instituição fundamental para o Brasil durante o projeto nacional desenvolvimentista. E ela se redesenha com o neoliberalismo, o conceito de Washington, só que ela não se redesenhou até hoje de novo, né? Com a mudança de eixo da economia mundial para a Ásia. É difícil isso, né? Essa crítica que você está fazendo é fundamental, porque se o mundo desenvolvido é a Ásia, né? Ou vamos dizer assim, o futuro do mundo desenvolvido é a Ásia, vamos colocar dessa maneira, né? Certamente não são os países mais ricos do mundo, mas são os países que mais crescem e são os países que se aproximam rapidamente da fronteira tecnológica, né? Se você colocar aqui em tamanho de PIB, estamos falando de um PIB de 35 trilhões de dólares da Ásia, do leste, né? Claro que estamos falando aqui da Ásia do leste, né? Não é a Ásia central ali mais pobre, né? Mas muito à frente do que Europa e Estados Unidos em termos de dinâmica, né? Do que eles estão fazendo de desenvolvimento tecnológico, de crescimento, etc, etc, etc. Mas se a gente tem um Itamaraty focado em Europa e Estados Unidos, temos um problema, né? Porque né, a gente precisaria do Itamaraty Ásia, temos que criar uma outra visão lá dentro, um outro departamento, né? Qual que é a sua sugestão, Elias? Primeiro que a figura que é responsável pela diretoria de Ásia de Itamaraty é um anti-China, inclusive, anti-BRICS. Nomeadamente anti-BRICS, todo mundo sabe, né? Inacreditável isso, sério? Não vou falar o nome aqui, mas ele era o Sherpa do BRICS no Brasil, nos BRICS, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, tá? Incrível isso, né? O embaixador do Brasil na China, ele estava na cadeia das relações exteriores durante o golpe de 2016. Foi o vice-chanceler do golpe, né? Sabe? Então, se você pegar a cadeia da relação Brasil-China e Brasil-BRICS, é uma cadeia de liberais, vamos dizer assim, que não tem, que estão
estão mais olhando para Atlântico Norte, a China é mais interesse comercial, mas não engajamento, um engajamento mais alto nível, né? Então é uma tristeza, ou seja, é muito ruim isso, né? Atrasa o Brasil. E eu não quero alinhamento automático com a China também, não, sabe? Eu quero ter relações estratégicas com os Estados Unidos. Agora, o Eduardo Paes, por exemplo, foi nos Estados Unidos, junto com o Fernando Haddad, para ver essa questão da atração de data centers para o Brasil, que é uma tendência internacional hoje, é os data centers voarem mundo afora, né? Para fugir dos custos de produção dos Estados Unidos. E o Brasil tem energia. Aí eu já discordo com o Elias Jabbour, né? Ele diz a questão do data center, né? Tem uma matéria, gente, um documentário incrível que o Intercept ele tá fazendo sobre os problemas de data centers, né? E os problemas que eles já apresentam lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, e os problemas que eles poderiam trazer aqui para o Brasil. Primeiro, o data center, ele é um grande galpão, né, digamos assim, é um grande local onde se concentra vários supercomputadores lá dentro. E para isso, né, você precisa ter muita energia, porque esses data centers eles consomem muita energia, e também não só os computadores, mas também eles consomem muita água. Né? Por quê? Para resfriar esses componentes eletrônicos e também por conta dos ar-condicionados. Esse data center ele tem que ser refrigerado, então ele fica o tempo todo refrigerado. Além dele não gerar muita mão de obra, porque vai gerar mão de obra sim quando você estiver na fase de construção, né? Então aí gera sim uma certa mão de obra. Porém, quando ele está pronto, sei lá, 100, 200 pessoas no máximo que vão trabalhar nesses data centers, né? E é algo que é muito custoso, porque é caro, né? De se manter, porque a energia é muito cara. Em lugares onde eles têm lá nos Estados Unidos, tem lugares que você tem problema com a energia, porque a energia daquela região fica muito cara por conta desses data centers. A água também, a água escassa. Gente, tem documentários mostrando isso. Cidades lá nos Estados Unidos que não tem água mais na pia, que tem racionamento de água. Tem hora que tem água, tem hora que não tem. Por quê? Perto daquela cidade foi construído um data center e esse data center consome toda a água daquela região, além do custo da energia elétrica ficar mais cara, né? Então, pesquisem, isso eu discordo do Elias Jabbour, pesquisem sobre os data centers, entrem no site ou no Instagram, acho que no site seria até melhor, do Intercept, aonde eles trazem, tem até no YouTube também, eu assisti um vídeo de uma jornalista conversando com um especialista lá dos Estados Unidos a respeito desse tema, né? Ou então, tipo assim, os impactos ambientais que os data centers provocam no país. E outra coisa, né? Outro ponto em relação a isso. Além de não gerar muito emprego, então não teria um impacto tão positivo assim pro Brasil, isso se torna meio que uma neocolonialismo, né, gente? Então, tipo assim, isso aqui tá dando problema aqui, então vamos jogar lá pro Brasil. Então, é a mesma coisa que a gente tem um lixo aqui, algo que não nos dá lucro, que não nos dá benefício nenhum, só nos dá dor de cabeça, poluição, falta de recursos naturais, falta de energia, falta de água, isso aqui só dá problema, vamos tirar isso aqui e vamos jogar isso aqui lá no Brasil, entendeu? Não vejo essa ideia legal, esse projeto legal. Bom, mas enfim. Tem coisas importantes aí, né? Ou seja, é uma agenda correta essa, entendeu? Tem uma relação estratégica com a Europa e muito boa agora. Os interesses nacionais brasileiros os colocam aonde hoje? Os colocam na Ásia, porque hoje qual que é o grande interesse nacional brasileiro? É o da reindustrialização do país. Esse deveria ser o nosso objetivo estratégico. Então, diante desse objetivo estratégico, da necessidade de reindustrialização até para a afirmação do país. E mais, é uma questão existencial, porque país que não tem indústria, banco, não são países que não são levados a sério. Aprende isso no Banco do BRICS. É com a Ásia nossas relações. Porque o caso da Índia, por exemplo. O caso da Índia é um caso interessante de que a Índia está virando uma farmácia do mundo. E o Brasil hoje não produz nem penicilina. Então, por que nós não temos relações estratégicas com a indústria farmacêutica da Índia, por exemplo? Aliás, é um grande exemplo de indústria nacional de fármacos, né? O que eles fizeram em 20, 30 anos na Índia é absolutamente espetacular, né? Eles brigaram com as multinacionais de fármacos e desenvolveram as suas próprias empresas e marcas, né? Não, com certeza. Então, falta ambição ao Brasil nesse aspecto, né? Falta o Brasil é um choque de capitalismo mesmo. Quando a pessoa associa choque de capitalismo ao neoliberalismo, a mais mercado, menos Estado, não, pessoal.
É choque de capitalismo monopolista no Brasil, porque o mundo hoje é o quê? O mundo hoje são os blocos de capitais monopolistas com seus estados nacionais os amparando, brigando por espaço econômico no mundo. E o Brasil vai ficar onde nessa brincadeira? Sabe? Batendo palma para juiz que combate a corrupção? Não sei, sabe? É uma situação complicada nossa, né? Agora, o que você está colocando, Elias, e que eu concordo, gênero, número e grau, é que assim, o grande destino de commodities, de exportações brasileiras é a China, né? Então a gente exporta 100 bilhões de dólares para a China, 30 bilhões de soja, 30 bilhões de minério de ferro, petróleo, né? E o problema é que, assim, todo mundo que está ligado a essa relação Brasil-China ganha dinheiro com isso e está feliz com isso. Inclusive o próprio Itamaraty nessa história, né? Porque a tendência é que, né, tem um pouco dessa discussão em time que está ganhando não se mexe, né? A tendência é que tudo se mantenha, porque a gente, por exemplo, Mato Grosso exportava 1 bilhão de dólares para a China, hoje exporta mais de 20 bilhões de dólares, né, o que você falou do Centro-Oeste, né? Então há um fenômeno de explosão do Centro-Oeste brasileiro que está muito ligado a esse veio de commodities para a China e tudo mais, né? Mas a pergunta que eu te faço é como é que a gente muda isso? Porque o que você está trazendo aqui, que eu também sou suspeito, né, porque a gente pensa isso junto e eu concordo, é que se a gente olhar exemplos como Zimbábue, como Bolívia, como Indonésia, como o Irã, né, são países que têm conseguido negociar com a China a agenda de desenvolvimento nacional, de industrialização, de investimento em infraestrutura estratégica para a industrialização, de transferência de tecnologia, né? Ou seja, não é uma agenda de levar commodities para a China, que no fundo a agenda brasileira é essa, né? Eu queria que você me corrigisse aqui, né? Como é que a gente vira essa chave? Porque não é só uma questão de Itamaraty, claro que tem uma questão de Itamaraty aqui, mas é uma questão, talvez, da própria cabeça do governo, né? Como é que você enxerga? Do bloco de poder, né? Você está no governo, né? No governo do Rio, né? Não, mas é um bloco de poder, né? O agronegócio, ele é parte do bloco de poder que se instala no Brasil, que, aliás, se consolida no Brasil com o golpe de 2016, né? Então, é o agronegócio, é o capital financeiro e esse comércio, importação e exportação, que é o velho da Havan e tal, que também passa a fazer parte desse bloco. E que opera esse processo de precarização do trabalho, a reforma trabalhista, etc, etc. Mas o golpe, como sempre, o Brasil depende de choques externos para poder acordar, né? A Revolução de 30 é isso, a independência é um pouco isso, a abolição da república também são movimentos que reverberam movimentos de fora para dentro. O que vai acontecer em breve é o seguinte, Paulo, a gente tinha que ter uma inteligência nacional capaz de olhar para o seguinte: a Sibéria, por conta do aquecimento global, pode se transformar na nova fronteira agrícola do mundo. Caramba, até isso vai acontecer, vai ter agricultura na Sibéria, meu Deus. Na Sibéria, e os chineses já estão pensando em trazer soja da Sibéria. Né? A África, por exemplo, saindo dessa ferrovia que atravessa o Afeganistão, por isso que a China está investindo muito dinheiro no Afeganistão, tem uma ótima relação com o Talibã, vai diminuir, por exemplo, os custos de produção e transporte das commodities africanas, por exemplo. A China tem uma política muito agressiva interna de busca de... Vai passar por ferrovia pelo Afeganistão, é isso? Isso é bem Rota da Seda mesmo, né? Porque a Rota da Seda passava por ali, né? Total. A China está com uma política agressiva interna de busca de soberania alimentar, ou seja, o Brasil está sentado em um berço esplêndido que pode logo esse berço pode quebrar, entendeu? Porque mudanças na geografia econômica das cadeias produtivas de soja e outras commodities agrícolas, né? Estão a acontecer e pode nos pegar de surpresa, inclusive. Commodities são commodities, né? É mais fácil de você substituir commodity do que produto diferenciado, industrial, high-tech, né? Então, eventualmente, a gente está pendurado em commodities, né? Que você tá falando. Exatamente isso. E mais do que isso, uma agenda estratégica envolvendo commodities, por exemplo, seria aproveitar que os BRICS reúnem os maiores produtores de cereais do mundo e nós transformarmos a Bolsa do Rio de Janeiro, por exemplo, em um local onde poderia se formar preço para commodity. Fazer um Chicago dos BRICS aí no Rio. Uma Chicago dos BRICS. Né? Internalizar esse sistema de formação de preço para cá, né? Então, nem esse nível de pensamento estratégico nós conseguimos elaborar no Brasil. Porque, no fundo, Paulo, a gente fica discutindo isso há anos, né? Falando a mesma coisa sempre, nós dois, né? E outros, né? No fundo, o que falta no Brasil existe um déficit crônico de pensamento estratégico, sofisticado. Acabou isso no Brasil. Né? Mesmo as pessoas que poderiam fazer isso e teriam condições, até pela cultura que teve quando era criança ou jovem, estudou nos melhores colégios, também são adeptos também dessa globalização, neoliberalismo, menos Estado. Então, a nossa corrente de opinião, a desenvolvimentista, a nacionalista, ela está emparedada no Brasil hoje. É verdade. Isso leva o quê, Paulo? Isso é a expressão do quê? Até num governo mais à esquerda, como o governo Lula, que poderia, em tese, ser mais desenvolvimentista. Porque o que acontece? Aí, indo para o campo da política, né? E evidentemente que o BNDES ele também recebe esses impulsos, né? Nós trabalhamos com o quê? Questão nacional, projeto nacional, industrialização, política industrial, planejamento, que são, a filosofia chama de categorias de totalidade. E essas categorias de totalidade, elas servem para o quê? Para a construção de uma narrativa e a construção de uma estratégia de desenvolvimento nacional.
Só que essas categorias elas sumiram do debate público, né? Então você vê um debate presidencial, por exemplo, ninguém discute essas questões. Então, isso que nós estamos discutindo, que a Missão de Desenvolvimento faz, é o anti-mainstream do pensamento nacional, ou seja, isso é o anti-mainstream, você sabe. Nós estamos na Então, resistência aqui, da rebelião, da exatamente, rebeldia ninguém está intelectual. falando aqui em socialismo, ninguém está falando em revolução, nada disso, a gente está falando em industrialização. Né? E nem isso está no centro da pauta do debate público brasileiro, sabe? Os americanos tentando jogar a fronteira do conhecimento para frente com o Inflation Reduction Act, né? Joga a fronteira do conhecimento para frente. A China está queimando dinheiro com inovação tecnológica, praça pública, e a gente discutindo aqui o superávit primário, a dívida pública, se aumenta 1% ou 2%, já vira uma manchete no... Como é que você vê, até falar um pouco do nosso amigo aqui, o Wallace Moreira, que eu preciso chamar ele de volta aqui na conversa, né? Que é o nosso guerreiro da industrialização e da tecnologia, né? Como é que você vê a NIB, a Nova Indústria Brasil, e o MIDIC, né? E o papel do próprio BNDES, que está muito bem articulado com isso, né? Então, dadas as limitações todas que a gente está falando aqui, eles têm feito um papel importante, mas como é que você enxerga isso aí? Inclusive, estando aí dentro do governo do Rio, né? Qual é a leitura que você faz da NIB, da industrialização e do que o governo tem feito, né? E dadas as condições de contorno que o governo tem, né? Cara, novamente vou recorrer primeiro saudar o Wallace Moreira, que para mim a maior expressão desenvolvimentista dentro do governo Lula é o Wallace Moreira. Ele é um missionário do desenvolvimento, ele claramente ele é um missionário disso. Eu vejo de forma muito positiva a Nova Indústria Brasil, o esforço que é feito para isso. O papel do BNDES nem se fala, porque onde o BNDES põe a mão, a coisa sai bem feita, porque é um nível de excelência internacional. Agora, não dá para falar dessas iniciativas sem falar do braço fiscal e monetário, né? Ou seja, nós temos isso, né? Essas iniciativas que são impressionantes, são louváveis, temos que apoiá-las, porque também só é possível dentro dos marcos de um governo progressista. Agora, não existe uma correspondência, leva inclusive uma descoordenação e uma clash institucional com o fiscal e o monetário, ou seja... Então é com o fiscal, monetário e com o Itamaraty, né? Tem três frentes. Fiscal, monetário e Itamaraty, né? É exatamente isso, ou seja, o fiscal por conta do novo teto de gastos, né? Do arcabouço fiscal, a política monetária, e aqui eu vou falar, o Galípolo é meu amigo, vou defendendo sempre, a culpa não é dele, é um sistema que está por trás dele, ou seja, não é ele que define a taxa de juros, né? Então, essas são instituições marcos institucionais que meio que esterilizam esse tipo de iniciativa. Entendi. Sabe? Agora, é evidente que eu vou olhar com bons olhos, eu vou apoiar, eu vou militar por isso, eu vou dizer, olha, o governo Lula está fazendo isso. Agora, não posso olhar árvore e não olhar a floresta. A floresta é muito clara, tem um fiscal monetário e Itamaraty que são entraves à plena realização. E jogam contra a NIB, vamos colocar assim. Não, completamente jogam contra a NIB, não tenho a menor dúvida disso, né? Sabe? Falar em industrialização, Paulo, é que a gente vive numa bolha, você menos do que eu, né? Que você trabalha o seu trabalho, você te coloca numa outra perspectiva. Vivemos uma bolha, nós desenvolvimentistas, que todo mundo fala em industrialização, mas, cara, isso é senso comum, muito pelo contrário. Tem gente que acha que isso é coisa da década de 50, sabe? E existe muito... Ou seja, né, gente, entra muito naquilo que o Ciro Gomes sempre fala nos discursos dele, que eu gosto muito do Ciro Gomes. O Brasil não tem uma política nacional de desenvolvimento, não tem uma estratégia, não tem metas, a gente não tem políticos pensando nisso, tipo, o que a gente quer para o nosso futuro, aonde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer, em que áreas a gente precisa melhorar, precisa construir portos, aeroportos, trem. Gente, desde quando eu era pequena, há 20 anos atrás, eu ouço falar do trem-bala que liga Rio de Janeiro e iria do Rio de Janeiro até São Paulo. Até hoje eu não vi esse trem-bala. Aí esses tempos atrás voltaram falando desse raio desse trem-bala de novo, e até hoje. E aí eu fiquei assim, gente, sério, daqui a pouco eu tô fazendo 30 anos de idade, desde quando eu era pequeno, faz 20 anos, mais de 20 anos que eu ouço falar nisso, que ia construir, nunca chega. Então, tipo assim, não tem, sabe, não tem projeto, não tem uma política mesmo nacional de industrialização, de desenvolvimento pro país. E aí é por isso que a gente fica parado. É por isso que o Brasil fica vendendo commodity pro exterior, que é basicamente soja, agricultura, é isso que a gente tem para vender. Só que um país não se sustenta só com isso, né? A gente não pode ficar refém somente da agricultura, porque é algo, como eles estavam falando, é algo muito fácil de ser substituído. Daqui a pouco eles podem encontrar um outro parceiro comercial, né? A China, por exemplo, que é um dos que mais compram da gente, alimentos, podem encontrar um outro parceiro, muito fácil. A gente tem que investir em tecnologias, tem que ter uma política de desenvolvimento, uma política de industrialização, uma política de
tecnologia, sabe? Voltado para tecnologia, para que a gente possa se desenvolver nessas áreas. E infelizmente fica muito parado, né? A gente vê muitas coisas aqui no Brasil mesmo. Muitas tecnologias que acabam não indo para frente, né? Que são muito boas ideias inovadoras, só que acabam morrendo aqui no Brasil. Por quê? Porque não tem incentivo, né? A gente faz essa separação de serviço e indústria, que é uma separação teoricamente primária, né? Não. Porque serviço e indústria é uma coisa só, sabe? Serviço tecnológico, né? Claro, é só você pensar numa Apple, numa Microsoft, né? Olha o quanto de coisa industrial e de serviço misturado que tem numa Nvidia, né? São exemplos do que você está falando. Empresas de 2, 3 trilhões de dólares são uma mistura de serviços tecnológicos e manufatura tecnológica, né? É isso, Então nós temos esse calcanhar de Aquiles, porque hoje existe uma moda, por exemplo, de discussão do seguinte: inteligência artificial, a nova Deus Ex Machina virou a inteligência artificial, né? Deus Ex Machina. Todo mundo só fala. Você fala disso agora. Pessoal, só que as pessoas não sabem que embaixo disso tem cadeias produtivas, tem doutores, tem mestres, tem uma. E tem uma parte de hardware. Imagina cada chip desse aí cada computador custa $25 mil. Um computador, uma placa, assim. Exatamente, ou seja, e aí, pessoal, inteligência artificial não é chat GPT, não é tirar foto, não é. Inteligência artificial é operar operações de oferta e demanda just in time, ou seja, não é você saber capacidade produtiva ociosa ou não, just in time, isso serve ao processo de aceleração da planificação de economia, enfim, dessa coisa toda. Não é um negócio, uma brincadeirinha, entendeu? Mas a gente adere às modas, né? E uma boa moda só que não olha para baixo, né? Ou seja, não olha para o piso que está por trás disso, né? Que é a indústria de transformação, que é a indústria de chip, de computadores, etc, né? Elias, fala um pouco, eu tô me dando agonia aqui, porque eu não consegui perguntar nada, e já quase acabou o tempo, mas fala um pouco aí do Instituto Pereira Passos, do seu trabalho. Assim, primeiro eu queria te perguntar um pouco lá dos BRICS, eu sei que vai ser heróico, assim, você responder em 5 minutos, mas fala um pouco do trabalho que você tinha lá no Banco dos BRICS, do que você pode falar, e um pouco do trabalho que você tem hoje no Instituto Pereira Passos, né? Qual é a ideia do Instituto que você está fazendo, enfim, diante desse macro cenário que a gente... Bom, então é isso, né, gente? Ele já falou o principal. Como ele disse, infelizmente, a gente não tem uma política de desenvolvimento, a gente não tem a gente tem muitos poucos políticos pensando nisso para o Brasil. Infelizmente, é por isso que a gente fica estagnado, né? Isso também tem relações com Estados Unidos, política externa, né? Interesses dos Estados Unidos de que o nosso país não se industrialize, mas enfim... esse foi o vídeo, então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já se inscreva aqui no meu canal, porque eu sempre trago conteúdos como esse. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.